Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar IT Futures Trends 2035. O meu nome é Marta Quaresma Ferreira, sou jornalista da IT Insight e venho apenas hoje aqui dar-vos as boas-vindas a este webinar. Questões como a aceleração digital, a explosão da inteligência artificial que está por toda a parte e a gestão de infraestruturas estão a obrigar as empresas a redefinir algumas estratégias, com o objetivo de anteciparmos aqui as tendências, as estratégias e os desafios que vão impactar não só a cibersegurança, mas também a transformação digital à boleia da inteligência artificial. Contamos hoje aqui com um painel de ilustres convidados para debater o futuro das TI. Antes de passarmos ao debate, que será moderado pelo Henrique Carreira, diretor da IT Insight, passo aqui a apresentar o painel que vamos ter hoje. Aqui por ordem alfabética da empresa, hoje vamos contar com o Fábio Ribeiro, da WatchGuard. Bom dia, Fábio, muito bem-vindo. Olá, muito bom dia. Bom dia, uma pequena contextualização sobre o seu cargo aqui na WatchGuard. Bem, o meu nome é Fábio Ribeiro, eu sou Senior Sales Engineer e trabalho aqui com o WatchGuard há muitíssimos anos. E a nível do meu background, eu sou formado na área de cibersegurança, portanto também já tenho aqui uma larga experiência nesta área. Muito obrigada, Filipe. Peço desculpa, Fábio. Temos também o Luís Rasquilha, da NTT Data Brasil. Muito bom dia, Luís, Bom bem-vindo. dia, bom dia. Bom, além da NTT Data, que eu sou do board, não sou o executivo da NTT Data, sou o CEO da Inova e o parceiro da CompuWorks na elaboração do estudo que começa hoje a ser apresentado. Exatamente, muito obrigada, Luís. Temos também connosco hoje Nuno Carreira, da CompuWorks. Bom dia, Nuno, bem-vindo. Olá, muito bom dia. Eu sou o Nuno Carreira, sou CTO da CompuWorks. Estou na CompuWorks há cerca de 18 anos. E pronto, e temos aqui um trabalho muito interessante nestes 18 anos com várias empresas, PMEs, empresas maiores, etc. E portanto estamos aqui para falar um pouco dessa realidade. Muito obrigada, Nuno. Temos também hoje connosco aqui no debate o Rui Ribeiro, da Zertive. Bom dia, Rui, bem-vindo. Olá, bom dia. Apresentando-me brevemente, eu sou Associate Partner da Zertive e também sou o diretor executivo da Lusofna Executive School e dentro deste enquadramento são áreas da minha investigação também académica e obviamente do ponto de vista de consultoria são áreas que naturalmente tenho realizado ao longo destes anos e colaborado também com a CompuWorks precisamente também a promover este estudo e esta dinâmica. Exatamente, vamos falar mais a seguir do estudo, também vamos ter uma contextualização. Muito obrigada. Obrigada, Rui. Temos também connosco o Sérgio Carvalho, da Nova SBE. Bom dia, Sérgio, bem-vindo. Muito bem, da Nova SPE, eu estou lá há 2 meses, mas toda a minha vida foi feita na área das tecnologias de informação e comunicações, desde que fui fundador da Mega Média, que criou um bocadinho a economia digital em Portugal. Depois fui administrador e diretor na PT, em várias áreas. Depois fui partner da Deloitte durante 8 anos e meio, onde trabalhei em future trends como estas e tive a oportunidade de criar alguns centros de competência cá em Portugal para todo o mundo, etc. Depois fui presidente do Instituto de Informática, também passei pela administração pública e agora estou como CTO da Nova SPE, mas mais interessante ainda, estou como diretor executivo do Vertical Tech, que está a ser lançado neste momento, mas que já temos uma parceria muito sim, interessante, nomeadamente com a Harvard, etc, etc. Portanto, não é sobre estes 2 meses que eu vos vou falar, mas é também sobre a experiência que carrega as costas Claro. e que tem sido interessante. Claro, os currículos são sempre mais ricos do que aquilo que às vezes temos tempo aqui, obviamente, para os apresentar. Muito obrigada, Sérgio. Temos também connosco o Tiago Santos, da Arte Telecom. Bom dia, Tiago, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado pelo vosso convite. O meu nome é Tiago Oliveira Santos, sou o administrador executivo da Arte Telecom, onde trabalho já há muitos anos e onde desempenhei funções desde diretor de engenharia a diretor comercial e atualmente, há uns anos para cá, também administrador executivo e venho partilhar convosco um pouco aquilo que é a nossa visão, a nossa missão de ajudar as PMEs a migrarem para soluções cloud e de conectividade integradas com preocupações de soberania dos dados e tudo isso, e espero que a nossa visão do terreno seja útil para os participantes. Com certeza que sim, Tiago, muito obrigada. E por fim, mas não menos importante, temos também o Ricardo Teixeira, da CompuWorks. Bom dia, Ricardo, muito bem-vindo. E o Olá. principal responsável, um dos principais responsáveis pelo que vamos falar hoje.
Exatamente. Muito bom dia. Meu nome é Ricardo Teixeira, sou CEO da CompuWorks há 23 anos. No entanto, iniciei a minha carreira na Microsoft e já tive diversas empresas na área digital e na área de IT em Portugal e, portanto, eu também sou hoje que queremos partilhar todo esse panorama e o futuro do IT em Portugal. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Antes de iniciarmos aqui o debate e antes de passar também a palavra ao Henrique Carreiro, dizer que este debate centra-se num estudo que está neste momento disponibilizado e desta forma vamos disponibilizar também aqui durante este live event na caixa do chat deste webinar o link para quem nos assiste poder participar neste estudo e também de seguida vai compreender um pouco melhor qual o objetivo e quais as grandes conclusões que se querem retirar, porque na verdade o estudo ainda decorre, é importante frisar isto e penso que também o Ricardo também falará de seguida um pouco melhor sobre o mesmo. Mas nada melhor do que pormos aqui o nosso painel a falar sobre estes temas. Verdade, Henrique, bom dia e a palavra é sua. Verdade, Marta, muito obrigado, Marta, muito obrigado a todos os nossos participantes e a todos os que, entretanto, participantes do painel e todos os nossos leitores e todos aqueles que se decidiram juntar a este painel durante a manhã. Nós vamos iniciar com a primeira questão e tem uma questão de enquadramento. Portanto, iria já dirigir ao Ricardo Teixeira e tentarmos perceber aqui como é que este estudo IT Future Trends 2035, parece um horizonte distante, mas não é assim tanto, pode ajudar as organizações portuguesas a alinhar as suas estratégias tecnológicas com as tendências emergentes. E, portanto, como portugueses, e nesta situação particular em que estamos no tempo, como é que se pode garantir, como é que este estudo e tudo o que está à volta dele garante a competitividade e a resiliência até este período temporal de 2035? Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Henrique. Basicamente, como sabemos, Portugal tem características muito específicas, onde, para além da dimensão que temos, também temos um tecido empresarial que, infelizmente, nem sempre valoriza devidamente o IT nas suas empresas. Portugal também é dos poucos países onde não existe uma associação que defenda e promova e que desenvolva este tipo de documentos de apoio à decisão e à estratégia das empresas e, portanto, falta uma associação, falta algo mais que tenha esta componente. Todos os estudos, como nós sabemos, que nos vêm cá parar a Portugal, e como ainda há pouco o Sérgio estava a falar, que na Deloitte fez vários estudos, são de acordo com outras realidades, noutros países, com budgets completamente diferentes e onde a mentalidade dos decisores também é completamente diferente. Portanto, muitas das vezes nós vemos estudos maravilhosos que quando os vamos tentar colar à nossa realidade, e sabemos que o que é uma PME em Portugal é uma microempresa, se calhar nos Estados Unidos, e outras coisas assim do género, portanto, têm budgets completamente diferentes e, portanto, é completamente desenquadrado. Por sua vez, também sentimos muitas das vezes que os líderes do IT, que são, no fundo, os nossos interfaces nas empresas, vivem com enormes frustrações para convencer e justificar às administrações da importância de determinados investimentos e defender os seus budgets. Portanto, e este estudo não é só apenas uma partilha de conhecimento e de estratégia, mas também é um documento que nós queremos desenvolver de apoio à decisão, por forma que tenha a realidade portuguesa e que os líderes da IT possam mostrar a realidade portuguesa e as tendências da realidade portuguesa, e não as tendências de França, da Alemanha ou algo assim do género, que sabemos que têm realidades completamente diferentes. E esta foi a nossa motivação em desafiar vários parceiros e várias pessoas a estarem connosco e que estão aqui connosco e outros estarão também nos aqui a acompanhar para desenvolver este estudo em português de Portugal, de realidade de Portugal. Pretendemos com este estudo antecipar as disrupções tecnológicas até 2035. Como há pouco o Henrique dizia, parece um tempo muito futurístico e muito longe, mas não é assim tão longe, porque nós temos que começar hoje a desenhar o nosso roadmap para os próximos anos, e qualquer empresa que não
que não tenham um roadmap para os próximos 5 anos e depois prever o que é que vai ser nos próximos 5, não está a fazer um bom trabalho. E, portanto, basicamente, este estudo conta com 2 fases. Até agora já foram entrevistadas cerca de 60 CTOs, líderes de IT de empresas de diversas dimensões, ou seja, isto não é só para as grandes, não é só para as micros, não é só para as médias. Tentámos cobrir o máximo de opiniões. Entrevistámos CTOs de diversas instituições, de universidades, de consultoras, de fabricantes estratégicos, de forma que seja o mais amplo possível e mais realista possível. E é isto que nós pretendemos fazer. A partir de hoje, e esta mesa redonda tem um objetivo de lançar a segunda fase do estudo, que é online, e é onde gostaríamos de ter a colaboração de todas as pessoas que nos estão a ouvir, e vamos partilhar aqui o link no chat, para que todos possam colaborar neste estudo e possam também partilhar as suas ideias, as suas visões e aquilo que gostariam ou que vêem nas suas organizações, e que vamos ter este momento online em que em brevemente a Marta vai aqui partilhar o link. Neste momento nós estamos numa fase de recolher o maior número de insights, o maior número de opiniões e de visões da parte dos CTOs, para depois então podermos finalizar o estudo. O estudo está a ser feito pelo Ecossistema Inova, que está aqui o Luís Rasquilha como representante, e que iremos então partilhar o estudo e lançá-lo, o estudo oficialmente finalizado no final de setembro. Quem participar nesta fase também poderá depois receber um convite para um evento direcionados a líderes de IT e a CEOs que tenham essa vocação e pretendam um estudo. Vamos lançar o estudo num evento presencial que irá se realizar no final de setembro. O estudo IT Future Trends é uma ferramenta de planeamento estratégico de suporte à decisão para CEOs e CTOs, para que estes possam, de facto, desenhar o seu roadmap tecnológico para os próximos 10 anos. Estamos certos que terá um grande impacto no mercado português, e essa é a nossa maior convicção e a nossa maior motivação, e que, basicamente, agradecemos a todos que estão aí desse lado e a todos que vão participar aqui neste painel, para que possamos então dar o maior número de insights e o maior número de diferentes visões para que possam tomar as vossas decisões e desenhar o vosso roadmap. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ricardo. O Ricardo referiu a participação do Ecossistema Inova e eu passava a palavra ao Luís Rasquilha para nos explicar, de facto, também qual é que é a sua participação e qual é que é a importância que tem para este estudo. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos presentes. A Inova tem 18 anos de vida já e dedicada ao mapping, ao cenário, ao mapeamento, como a gente fala, de cenários e tendências, em várias áreas. Quando, há um ano, com o Ricardo, numa conversa, a gente falou por que não trazer o conhecimento da Inova, hoje presente, a sua rede de research está em mais de 100 países, é uma das maiores do mundo, a fazer scanning de cenários a 10 anos, a 15 anos, a 20 anos, enfim, normalmente, a grande maioria das vezes é a 10 anos. E o Ricardo falou, bom, não há muita coisa que olhe apenas para o mercado português, quando a gente pega os relatórios internacionais, são muito mais globais, tipicamente dos grandes mercados, e a nossa ideia aqui foi entrevistar um conjunto de CTOs, abrir o estudo às pessoas, mas também trazer a visão de cenários e tendências da nossa equipa de research. Temos uma equipa de 3 ou 4 pessoas aqui atrás de mim no back-office a preparar também uma análise de cenários e de tendências a 10 anos. E eu acho que o grande output vai ser se a visão dos CTOs está alinhada com as tendências ou não. E está alinhada em 100%, em 80%, em 40%, em 15%, e perceber como é que isso pode ajudar à reflexão estratégica, porque tendencialmente os gestores, e não é só em Portugal e não é só no IT, os gestores pensam a curto prazo. Dificilmente encontramos empresas, mesmo as globais com quem nós trabalhamos, a pensar a 10 anos. Portanto, é tipicamente 2 anos, 3 anos, é o triénio, com alguns ajustes de curto prazo. É importante, mas há que olhar um bocadinho mais para a frente. E a nossa batalha, no bom sentido, é sempre tentar
com o perdão da palavra, evangelizar os executivos a pensar um bocadinho mais à frente, porque podem eles não estar à frente das empresas, mas as empresas vão continuar a operar nos mercados mesmo quando eles saírem. E há que garantir um bocadinho essa longevidade. E, portanto, o estudo tem também esse objetivo de forçar um bocadinho a reflexão àquilo que nos próximos 10 anos vai acontecer e vai influenciar as empresas. Coisas já conhecidas, coisas mais de curto prazo e outras talvez um bocadinho mais disruptivas e mais de longo prazo, e vai ser esse o desafio de cada um daqueles que ler o estudo e que se envolver com o estudo, perceber como é que isso se aplica à sua realidade, que também é algo importante dizer. Não é ali uma receita de bolo com X ingredientes, 10 passos para, mas um conjunto de reflexões, um conjunto de opiniões, para que cada um construa o seu mapa de conhecimento e possa eventualmente discutir com a sua equipa o que fazer com isso. Obrigado, muito obrigado, Luís. Sérgio, com a tua experiência empresarial e agora também ligado a uma escola de referência, qual é que vês a importância de um estudo deste para as empresas nacionais? Olha, como dizia o Ricardo muito bem, não há muitos estudos destes feitos para Portugal. Eu participei em estudos internacionais, e realmente são descolados da realidade que os empresários portugueses possam olhar para eles e criar o seu roadmap. Nós temos, isto é muito sério e esta iniciativa é muito importante, na minha opinião. Eu vou explicar porquê. 99% das nossas empresas onde é criada a riqueza, onde é criado o valor do país, onde é criada a maioria do emprego, são PMEs, e raramente essas PMEs conseguem ultrapassar os 50 milhões de euros de faturação. Porquê? Porque existe uma espécie de glass ceiling, ou um teto, a partir das quais as empresas não conseguem crescer por falta de capacidade de produtividade, de capacidade de aumentar a produtividade. E todos nós sabemos que a tecnologia é uma maneira de aumentar a produtividade das empresas, não só nas máquinas ferramentas, mas a tecnologias de informação, essencialmente, também têm grande impacto na eficácia e na eficiência das organizações. A própria nova SPE está a fazer o programa Voice para levar melhores capacidades de gestão às organizações. Nós temos muitas organizações com culturas organizacionais avessas ao risco por desconhecimento, por falta de conhecimento, então tenta-se levar esse conhecimento e com um investimento em investigações de aumento e em tecnologia muito baixo. E um estudo como este, adaptado ao mercado português, que compreende a realidade de Portugal, que compreende o que é que são as PMEs portuguesas, que mostre que alguém já rompeu este teto e ultrapassou e até começou a pensar em exportação, etc, etc, e como é que seguiu esse caminho, porque existem casos de excelência que sejam apresentados, demonstrados, etc, é muito importante nós termos. Para os gestores, porque é que este estudo vai ser importante? Porque muitos deles andam assustados, ouvem falar de inteligência artificial, ouvem falar de problemas de cibersegurança, etc. E quase que lhes apetece desligar o computador da rede porque pá, têm medo que lhe entrem vírus por ali dentro. Portanto, muitos deles andam assustados. E nós temos de aumentar este nível de conhecimento, de awareness, etc. Temos também de lhes criar a capacidade de antecipação, eles perceberem o que aí vem não é uma ameaça, mas é uma oportunidade. Como sabem, as crises em chinês escreve-se com 2 caracteres, ameaça e oportunidade. Nós só pensamos, quando ouvimos a palavra crise, pensamos apenas e só na ameaça, não olhamos para o vetor oportunidade. Temos de perceber que estamos perante provavelmente aquela que é a maior transformação das nossas vidas, e nós, Henrique, que já nos conhecemos há muitos anos, passamos por imensas grandes transformações. Nós vimos a internet a acontecer, o computador pessoal a acontecer, etc, etc. A inteligência artificial é verdadeiramente, talvez, a maior transformação que eu vi em toda a minha vida. E não deve ser temida, deve ser olhada como uma enorme capacidade de aumento de eficácia, de eficiência, de produtividade das empresas. Pronto, e com esta informação que nós lhes podemos dar, com esta avaliação, com o estudo, nós vamos permitir que eles se consigam adaptar, consigam olhar para bons exemplos e que criem agilidade nas suas empresas para realmente poderem passar daquelas PMEs de 10 milhões, 15 milhões de euros de faturação, 50 milhões no máximo, para serem empresas de média dimensão, como nós temos, por exemplo, no norte de Itália e noutros países europeus, que conseguem saltar o mundo, conquistar o mundo, fazer joint ventures, etc, etc, etc. Portanto, eu acho que é um trabalho muito meritório e espero, e estou muito orgulhoso de ter sido convidado por contribuir nele. Espero dar o melhor.
Obrigado, Sérgio. No seguimento deste tema da competitividade, não é? Um dos aspectos principais, e tem sido um dos focos até da transformação digital, é a mudança para a cloud. E creio que neste momento todas as empresas sentem ou a necessidade ou estão em processo de transformação. E aqui poder-se-ia pensar, bom, Portugal tem esta posição estratégica importante, seria um vetor não apenas de consumo de cloud, mas de fornecimento de cloud. Um, Ora bem, será que isso está mesmo a acontecer? Ou seja, será que estamos a tirar partido desta nossa localização e de outras condições que temos? Ou estamos de facto a ficar para trás ou a deixar a oportunidade na mesa? Eu endereçava esta questão em primeiro lugar ao Tiago Santos, da AR Telecom. Tiago, como é que vê este nosso papel? Estamos a andar para a frente ou estamos simplesmente parados aqui? Eu acho que estamos a melhorar. Estamos a melhorar. É de facto uma questão fundamental. As infraestruturas digitais são cada vez mais estratégicas e ganham cada vez um peso político e económico maior. Nós, de facto, temos este posicionamento geográfico privilegiado e temos conseguido atrair investimentos significativos em cabos submarinos e em data centers, ficando ligado diretamente a vários continentes, e isso é claramente uma oportunidade. Porém, não somos ainda um hub digital consolidado, ou seja, o tráfego passa por Portugal, mas tem como destino o centro da Europa ou os Estados Unidos. E eu diria que, porque é que eu digo que estamos a melhorar? Eu acho que no panorama dos cloud providers de infraestrutura como serviço, julgo que temos um mercado interessante, já com vários parceiros locais que são capazes de fornecer serviços e fornecer parcerias tecnológicas às empresas portuguesas, pode ajudar a evoluir nessa área. Julgo que na componente de maior valor acrescentado, como as plataformas como serviço ou software como um serviço, existem alguns casos notáveis, mas genericamente estamos menos maduros, e é de facto para essas aplicações que o tráfego tem que ter destino, e é por isso que ele não acaba cá e transita para o centro da Europa e para os Estados Unidos. Portanto, acho que temos que conseguir contribuir muito mais para a cadeia de valor do que sermos meros facilitadores destas infraestruturas e deste tráfego. E, na minha opinião, os pontos essenciais para conseguirmos fazer para acelerar esta evolução positiva que temos tido é ter uma maior capacitação do talento técnico e um posicionamento estratégico na soberania digital mais vincado, mais comunicado. Por outro lado, também, num país pequeno como Portugal, as políticas públicas são também essenciais para conseguirmos acelerar esta evolução. Fundamentalmente, que incentivem as plataformas de cloud soberanas que existem já em Portugal, através de mecanismos de fiscalidade, incentivos, até mesmo na contratação pública, que continua a ser extremamente aversa aos compromissos plurianuais versus ao investimento em hardware. E, portanto, se houver uma visão global do país que incorpore as necessidades das empresas, o ecossistema de inovação, de plataformas como um serviço e de software como um serviço, com uma visão pública coerente com estas metas, vamos certamente conseguir extrair muito mais valor deste nosso posicionamento. Muito obrigado, Tiago. Rui, como investigador e como pessoa ligada também aos meios empresariais, como é que vê este tema? O que é que nos falta em Portugal para darmos o passo seguinte nesta conectividade global ou sermos um hub mais importante nesta conectividade? Acima de tudo, aquilo que penso que falta é a liderança e literacia digital de quem lidera. E, portanto, este aspecto de quem faz mexer as coisas e tem, de facto, uma visão, e este tema do 2035 é, de facto, importante para que não só as organizações, e tal como o Tiago estava a comentar, também a nível do próprio Estado, começar a ter visões a médio e longo prazo e não estar minimamente preocupado com o ciclo eleitoral ou apenas preocupado com o ciclo eleitoral. E, portanto, este tema da visão de sermos efetivamente um hub digital e não apenas um bypass de comunicações, e o Tiago referiu do tema das comunicações de cabos submarinos, e eu estive ligado no meu passado precisamente a esse tema,
E, portanto, nós somos um ponto fundamental naquilo que é a ligação Europa com os outros continentes e estamos numa localização geográfica privilegiada. E, portanto, esta centralidade do nosso país neste hub atlântico, não é por acaso que o novo campo se chama Atlantic Camp, é precisamente por causa disso. E falta que as organizações, e neste caso o Estado, e não só o Estado, porque nós não podemos depender apenas do Estado, mas acima de tudo que quem lidera tenha visão e sensibilidade a estes temas digitais. Okay? Tal como há pouco o Ricardo e também o Tiago também comentou, as pequenas e médias empresas, quem lidera as pequenas e médias empresas muitas vezes falta alguma percepção daquilo que é o potencial e o alavancar que o mundo digital pode alicerçar. E, portanto, hoje, muitas das vezes, aquilo que as organizações fazem é migrar para uma cloud e muitas das vezes esquecem-se do que é que estão a fazer, ou de outra forma, não têm a sensibilidade do que é que estão a fazer, que é, estão a colocar, muitas das vezes, aquilo que é a sua informação no limite confidencial, no limite de negócio, em clouds que estão fora, já nem direi do espaço nacional, como é o caso da Arte Telecom e de outros operadores nacionais, mas no limite fora do espaço europeu. E a começar pelos mails, né? Portanto, e outras coisas que não vou aqui aprofundar, mas porque os providers nacionais, e tal como o Tiago e a Arte Telecom é um exemplo disso, os providers nacionais de cloud são, de facto, bastante robustos do ponto de vista tecnológico, têm que, vou-lhe chamar, que têm que criar aqui alguma escala, naturalmente, mas têm soluções muito práticas para PMEs, para necessidades específicas do nosso tecido empresarial e que podem alavancar. Portanto, este trabalho entre as buzzwords, o facilitar das organizações irem para uma cloud internacional, porque é simples e no limite não sou despedido porque vou para uma cloud internacional, não é? Um bocadinho à moda antiga que não era despedido porque escolhi a IBM, né? o chavão. Hoje passa-se mais ou menos este cenário, que é muitas das vezes a melhor opção é efetivamente provider nacional, versus, porque eu conheço, e eu nestas coisas digo sempre que está tudo bem quando as coisas correm bem, mas quando está mal, o suporte, e Portugal é uma migalha no meio do mundo, e portanto quando existe algum desafio efetivamente tecnológico, a tecnologia não é perfeita, eu preciso de ligar ao telefone a alguém no limite, e eu sei que também já me aconteceu, e o Tiago vice-versa, também eu já liguei ao Tiago, e o Tiago já me ligou a mim no nosso passado, preciso disto, e tenho um contacto direto e resolvo os problemas. E esta disponibilidade, esta resiliência das próprias organizações que têm que operar no seu dia-a-dia. Portanto, resumindo tudo aquilo que comentei, que é as organizações, as lideranças têm que ter uma espécie de literacia digital estratégica, ok? E não apenas o carrega no botão e vou para a cloud só porque sim, porque me baixa aqui o custo imediato. Há que pensar que tem implicações a médio e longo prazo para aquilo que é a nossa organização, está bem? Rui, muito obrigado. Eu pegava aqui num tema, e agora tem um tema que já foi aqui aflorado, nomeadamente há bocado pelo Sérgio, quando disse, bom, os empresários estão assustados e muitos deles pensam que a melhor solução era estar até desligados, obviamente neste cenário, no mundo atual não podemos fazer, mas, e a minha pergunta agora dirige-se ao Fábio Ribeiro. Fábio, dentro deste cenário, ok, temos que estar ligados, mas cada vez mais há ameaças e há atores a promoverem estas ameaças que são poderosos e sabemos neste momento que alguns das principais ameaças vêm de atores estatais, não vale a pena dizer quais é que são bem conhecidos.
As empresas portuguesas estão preparadas? Sentem-se preparadas? Têm motivos para se sentir desconfortáveis? Ou sentir desconfortável, às vezes até é bom, porque leva à ação. Qual é a sua perspectiva? Como é que estamos neste ponto da cibersegurança? Essa é uma pergunta interessante. A verdade, eu acho que primeiro é importante sermos justos, e dizer que já evoluímos bastante. Porque eu lembro de há muitos anos, quando eu visitava organizações, as organizações não estavam minimamente preparadas para a cibersegurança, era uma temática que estavam completamente alheios. E sempre que eu tocava no tema, era um tema puramente técnico, remetido diretamente para o departamento de IT. E a verdade é que só se falava na área de cibersegurança quando existia realmente um incidente de segurança. Hoje, felizmente, o nosso trabalho está ligeiramente facilitado, já existe muito mais sensibilização para a temática da cibersegurança e nota-se que é já uma grande preocupação por parte dos administradores. E já se percebe que a cibersegurança está ligada à continuidade de negócio. Mas, mas a verdade é que, apesar desta evolução, ainda existe uma falsa sensação de segurança. Ou seja, ainda vemos muitas empresas a pensar que as ameaças só afetam grandes empresas ou organizações públicas, mas a verdade é que cada vez mais os ataques estão mais sofisticados. Há pouco já falámos também sobre a componente de inteligência artificial, que é usada nos dois pontos, ou seja, não só na componente do ataque, mas felizmente também conseguimos usar na parte da defesa e que nos vem ajudar imenso numa detecção antecipada de muitos dos incidentes. Mas a verdade é que com esta sofisticação, muitas das vezes, e este é um estigma que muita gente não sabe, é que os ciberataques procuram muitas das vezes os caminhos mais fáceis. E esse caminho muitas vezes passa por PMEs que fazem parte de uma cadeia de abastecimento, e que essas normalmente são as empresas que tendem a investir menos em defesa, o que tornam-se muitas das vezes alvos feitos para um ciberataque. Agora, a causa também é importante nós percebermos que o principal driver já não é o roubo de dados. Estamos a falar de ciberataques com motivações políticas e económicas, conduzidos por grupos muitas vezes ligados com ligações a Estados, como nós já sabemos. Estes ataques visam criar muitas vezes uma disrupção, desacreditação nas instituições. E depois há outro ponto muito importante, é testar também a capacidade de resposta, que é aquilo que muitas das vezes é esquecido naquilo que é o desenho de um modelo de segurança, é que também temos de ter um plano de incident response, como é que nós respondemos num caso de incidente. E ainda, infelizmente, ainda se vê muitas organizações em que quando eu faço a pergunta, a resposta normalmente é saem a correr, seja lá de onde estiverem, e vão aos bastidores ligar os cabos, ligar os computadores, porque realmente não têm qualquer tipo de plano. A verdade é que Portugal não está imune e é importante nós percebermos isto. Nós fazemos parte do espaço europeu, estamos ligados a infraestruturas críticas, usamos tecnologia global e, muito sinceramente, se continuamos a ignorar toda esta temática, é uma enorme ingenuidade da nossa parte. Agora, dando aqui um pouco o meu feedback daquilo que vemos no terreno, muitas vezes através de parceiros. O WatchGuard é um fabricante que trabalha através de uma rede de parceiros, porque só assim acreditamos que podemos realmente ajudar as empresas, porque para nós, fabricante, é muito fácil lançar tecnologia. Mas se não houver aqui um parceiro, como este caso aqui a CompuWorks, que muitas das vezes ajuda o cliente a, perceber o seu estado atual de maturidade, criar um plano de evolução. A verdade é que sem os parceiros aqui não se consegue fazer. O que é que nós vemos muitas das vezes através dos nossos parceiros? A verdade é que ainda vemos coisas muito preocupantes, ainda se encontra muitos clientes que sem redes, sem qualquer tipo de segmentação, utilizadores sem cenários de multi-factor authentication, sem soluções de multi-factor authentication, políticas de resposta, como eu estava a dizer, completamente inexistentes. E nesse caso, muitas das vezes a questão já não é como é que nós conseguimos evitar o ataque, mas quanto tempo é que demora até percebermos o que já fomos comprometidos. Porque este é um ponto importante. Existem dois pesos aqui importantes na área da cibersegurança. Um deles é a resposta, obviamente, e é aquilo que a maior parte se foca, mas depois há outro ponto que é fundamental, que é a componente da visibilidade. Nós, sem visibilidade, não conseguimos afinar a resposta e sem visibilidade não conseguimos ver absolutamente nada do que se passa na nossa empresa e, acima de tudo, qual é o risco de cada asset, de cada utilizador. Agora, nós como WatchGuard temos ajudado imensas organizações portuguesas a dar este salto. Nós já temos lançado imensas soluções que oferecem visibilidade.
que oferecem uma detecção num estado muito embrionário, ou seja, consegue ir a componentes de indicadores que levantam uma alta probabilidade de, mais cedo ou mais tarde, o cliente estar sob ataque, e nós conseguimos detectar numa fase muito primordial. E temos também a capacidade de responder a muitos desses incidentes que nós vamos aqui detectando, ok? Ajudando, obviamente, todas as empresas, e as empresas portuguesas, a criar aquilo que deveria ser o seu foco na área de cibersegurança, criação do seu modelo de segurança, que conta com muitas layers, muitas soluções. E também percebo, e dando aqui e só como nota final, lançando aqui um conselho para todas as organizações que nos estão aqui a ouvir, apoiem-se nos parceiros, porque se escutam muitas vezes só os fabricantes, eu sei que nós às vezes os fabricantes também não ajudamos muito e lançamos muitos conceitos, EDRs, XDRs, MDRs, o que acaba às vezes por ainda baralhar um pouco mais a coisa, mas a verdade é que a nossa rede de parceiros e os parceiros que nós trabalhamos, como a Compuworks, estão altamente focados na área de cibersegurança e conseguem ajudar todas as organizações a evoluir muitíssimo na área de cibersegurança. Muito obrigado, Fábio. Sérgio, olhando para ainda neste horizonte de 2035, quem vier a entrar no mercado de trabalho em 2035, com 23 anos, vamos imaginar, em média, está agora com 13 anos. Portanto, à frente tem, em termos de percurso educativo, não há um ano daqui para a frente que a gente possa dizer não vai ter IA. É verdade. Só um segundo. Sim. Isto vai, em termos de toda a cadeia educativa e toda a cadeia formativa, isto vai ter um impacto enorme. Como é que as universidades, como é que tu vês o papel das universidades? Enfim, e um bocadinho mais vasto, naturalmente. Portanto, estamos a falar que hoje a educação de um futuro trabalhador, digamos assim, de um futuro colaborador de uma empresa, por um lado, obviamente, há o fator do ensino secundário das universidades, mas depois há das próprias empresas. Como é que tu vês o impacto da IA em toda esta cadeia formativa? Nós temos um sistema de ensino que vem da era industrial, não é? Portanto, basicamente, evoluiu muito pouco ao longo destes anos. Numa era de inteligência artificial, o que nos faz mais humanos vai ser o essencial: pensamento crítico, empatia, etc. Um dos temas principais e pelo qual também eu aceitei o desafio de agora estar na nova SPE e é um dos core do Vertical Tech da nova SPE, que é o precisamente o futuro da educação, não só, desculpa lá, muito inglesismo na minha cabeça, não só o higher education, não só a educação superior, mas também toda a educação. Está a ser estudado, nós assinamos e temos uma parceria, por exemplo, com Harvard, somos que é o D-Cube, isto é público, estamos neste momento a lançar o programa. Uma das primeiras áreas onde o programa vai precisamente trabalhar é como educar melhor, de maneira a que as pessoas desenvolvam essencialmente o pensamento crítico numa era onde têm toda a informação à sua disposição. A nova SPE foi notícia internacional porque foi decisão da gestão que os nossos alunos deviam utilizar ferramentas de inteligência artificial. Mais ainda, nós, um dos primeiros projetos que temos dentro do Vertical Tech é de criar em toda a organização, desde o staff até aos professores, etc., uma Learning Organization onde todos vão saber e ter a capacidade de utilizar inteligência artificial nas suas ferramentas do dia a dia, trabalhando, mas também low code, no code, para poderem evoluir e fazer as suas pequenas programações, aceleradores, etc, etc. Portanto, nós estamos, primeiro, taticamente, a dotar as pessoas de awareness, de conhecimento. Temos professores que, naturalmente, há 20, 30 anos que dão as suas aulas de determinada maneira, que resistem a isto. É natural. Assim como os gestores. Temos gestores que há 30 anos que eu sou bem sucedido, eu cheguei aqui, porque é que eu hei de mudar? Mas este é um caminho que se faz caminhando e se nós tirarmos os receios das pessoas da adoção deste tipo de ferramentas,
E se mostrarmos que eles conseguem dar um salto quântico em frente e evitam, e pusemos os alunos, essencialmente, a terem o pensamento crítico e a capacidade de questionar o professor e o professor passar não a ser aquela figura que deposita e envia informação da cátedra para baixo, mas mais um mentor, um organizador, um orquestrador da sala de aula, da equipa de trabalho, do aluno, da vida, da carreira do aluno. Se pusermos o aluno no driving seat da sua carreira académica, estes são algumas das pistas do nosso caminho. E isto não é só em higher education. Isto tem de ter um impacto, e há quem esteja a estudar isto no mundo muito intensamente, tem de ter um impacto também em toda a cadeia educacional. Os alunos não podem só chegar à universidade e na universidade funcionar assim. Nós, para baixo, também, a pouco e pouco, temos de empurrar isto. E temos de empurrar, entre aspas, isto, o empurrar no bom sentido, data-driven, isto é, isto será tudo baseado em experiência, em factos, em dados, com os quais nós mostramos que, desta forma, nós conseguimos aumentar em 30, 40, 50% a capacidade de apreensão e de conhecimento dos nossos alunos. Portanto, vai haver transformações a nível curricular, a nível cognitivo pedagógico. Portanto, nós, a nível curricular, já temos e estamos a introduzir cada vez mais AI Literacy e AI Ethics nos cursos. Temos já cursos mesmo dedicados à área da data e AI, ok? Mas todos os alunos, quem não tem senso nenhum, quem faça um mestrado, por exemplo, nós temos um mestrado na área de finanças, que é o sétimo melhor do mundo, se não me engano. Já agora, quando nós falamos do nosso país, nós temos de destacar coisas fabulosas que acontecem no nosso país e eu vou-vos dizer um conjunto de coisas que eu não sabia e fiquei a saber. A Nova SPE é talvez a única instituição portuguesa que tem dois dois mestrados no top 10 mundial dos melhores mestrados do mundo. É o mestrado de Gestão e o mestrado de Finanças. Mas, juntamente com a Católica, então, o Lisbon MBA é o 13º melhor do mundo. Não há nenhuma instituição portuguesa ou organização portuguesa que esteja duas vezes no top 10 mundial de qualquer área. Nós temos 110 nacionalidades naquele campus. É estonteante. A língua principal lá é o inglês, a seguir é o alemão, porque nós somos a maior escola de pós-graduação de alemães do mundo. Batemos qualquer escola alemã. Bom, isto é agora só para... Portanto, o papel que nós temos é um papel que pode afetar não só portugueses, não só a gestão portuguesa, mas também a europeia e um bocadinho também a mundial. Portanto, vai ser a nível curricular que nós vamos trabalhar, a nível cognitivo pedagógico, vamos utilizar AI dentro das ações de formação, mas para isso vamos ter de ajudar os professores a transformar os professores. Há uns fantásticos que vão à frente e estão a mostrar aos outros como é que se faz, que são aqueles que nós vamos usar. Estamos a trabalhar, como vos disse, também com o Harvard para fazer este trabalho. Somos, já agora, o D-Cube, e agora quando estamos a falar também das empresas, o D-Cube, um dos papéis principais que quer ter é trazer as empresas lá para eles testarem AI no âmbito da sua empresa. Para eles testarem, é uma parceria Harvard, a Nova Medical School e SPE para fazer também isto. E depois também, a nível estratégico, a própria Nova SPE, o plano estratégico da Nova SPE vai ser bastante transformado com base nestas novas maneiras de ensinar, novas maneiras de transmitir informação, novas maneiras de aprender. E fui Obrigado. demasiado extenso. Desculpem. O tema em si parece ser. Entusiasmei-me. Muito obrigado, Ok. muito obrigado, Sérgio. Nós vamos retomar também um tema que aqui já foi aflorado, já que se começou a aflorar, que é o tema da sensibilização para a soberania dos dados e que de alguma forma acaba por depois se ligar também, ou vai se ligar com a AI, mas não é nesse ponto que vamos tocar. E eu endereçava a questão ao Tiago Santos. Tiago, como é que vê as empresas portuguesas, ou a sensibilidade das empresas portuguesas relativamente a este tema da soberania dos dados? Sabem do que é que estamos a falar? Não sabem? O que é que temos de fazer mais nesse sentido? Bom,
Para começar a responder a essa questão, é preciso percebermos qual é que é o objetivo. Eu acho que o objetivo de qualquer empresa é transmitir confiança e transparência aos seus stakeholders, portanto, aos seus clientes, aos seus colaboradores, aos seus acionistas e aos seus fornecedores, não é? E se por um lado a adesão à cloud tem sido muito visto como numa ótica de otimização de recursos, no fundo, permitir às empresas redirecionarem recursos para atividades que estão mais próximas do negócio, simplificando as componentes de infraestrutura e algumas componentes aplicacionais, mas até ao momento, à exceção de alguns setores, não sentimos que o tema da soberania dos dados seja uma preocupação premente. Pronto. Primeiro, acho que temos que explicar, até numa ótica um pouco pedagógica, o que é a soberania dos dados. É a localização, por um lado, é quem é que controla a infraestrutura e o stack de software. Se essas organizações que controlam a infraestrutura, elas próprias são controladas por acionistas que estão ou não em Portugal ou na Comunidade Europeia, e se essas entidades estão sujeitas a algum tipo de regulamentação ou não, leis que são impostas por entidades fora da União Europeia, não é? Portanto, é esta a definição, os principais eixos de avaliação de soberania e, claro, acrescentando a parte de que tudo isto é controlável e auditável, não é? Onde é que nós vemos já alguma sensibilização para isto? Existem setores que são sensíveis a isto já há algum tempo, nomeadamente setores ou empresas que lidam muito com propriedade industrial, sempre tiveram esta preocupação. O setor exportador também, porque estão expostos a concorrentes externos e, portanto, querem controlar melhor a informação, e os setores da defesa e da segurança. Com estas alterações, geoestratégicas, e todos nós sabemos que a Europa é muito dependente tecnologicamente de empresas americanas, começa-se a sentir uma maior preocupação na avaliação, de facto, da soberania, dessa soberania. Acho que existe ainda muito trabalho de sensibilização a fazer, e acho que o ecossistema tecnológico tem que conseguir comunicar melhor e ser mais transparente nesta questão da soberania. Porque, de facto, existe ruído, não é? Existe uma parte muito significativa do ecossistema de fabricantes que dizem que isto não é problema nenhum, porque, obviamente, vai contra os seus interesses, não é? E, portanto, temos que conseguir comunicar de uma forma mais transparente e assertiva, de facto, quais são os impactos e quais são os critérios que eu referi, para, de facto, determinar se os dados estão numa cloud ou numa localização que garante essa soberania ou não. Muito obrigado, Tiago. Eu agora ainda estava uma questão ao Nuno Carreira, da CompuWorks, e é uma questão também obviamente, tangencial a estes temas e que tem a ver com a eficiência operacional nas empresas nacionais, digamos assim, uma queixa recorrente, se falarmos com qualquer empresário, da falta de recursos, a dificuldade até de encontrar recursos, e até que ponto é que a IA, nomeadamente numa vertente que é relativamente recente, mas que pronto, agora se fala imenso, que é da emergência dos agentes inteligentes, pode mitigar algumas deficiências que sentimos em termos da eficiência operacional das empresas e do tema da produtividade, que já aqui foi aflorado, nomeadamente, como o Sérgio disse, que havia um ceiling, um teto em termos de produtividade. De que forma é que se prevê, ou que o Nuno prevê, que a emergência dos agentes pode impactar as empresas nacionais? Ok. Obrigado pela pergunta, Henrique. É uma pergunta que eu diria, o mercado português tem cerca de mais de 90% de PMEs, e então acho que nos temos que focar um pouco na AI, de que forma é que pode melhorar a eficiência dessas empresas. É um tema muito importante para a CompuWorks, visto que a CompuWorks trabalha com um vasto leque de PMEs, de vários setores, e, portanto, acho que podemos contribuir aqui com
com uma pequena visão daquilo que nós sentimos também nos nossos clientes. E como o Henrique disse, as PMEs lidam com desafios a nível de recursos humanos, financeiros, que leva também à fraca implementação, às vezes, de tecnologias novas, e, portanto, no que diz respeito à questão dos recursos humanos, que já tinha referido, esses colaboradores muitas vezes acumulam diversas funções, e principalmente dentro das PMEs, e fazem trabalhos muito repetitivos, e aí podemos utilizar a inteligência artificial para aumentar a eficiência e reduzir custos, por forma a libertar esses colaboradores para funções mais estratégicas dentro da empresa. A AI permite automatizar já ao dia de hoje tarefas repetitivas como os atendimentos aos clientes, por exemplo, os célebres bots nos portais das empresas. E também permite processamento de documentos, fazer gestão, inventário e algumas funções administrativas. Numa visão de futuro, é claro que a AI há de ter um potencial muito maior, mas ao dia de hoje já pode substituir os colaboradores nestas funções. Eu penso que numa visão de futuro as empresas já deviam neste momento estar a olhar para o seu organigrama interno e perceber que funções é que a AI poderá desempenhar, e formar os colaboradores por forma a que eles abandonem estas funções repetitivas que a AI vai tomar o seu lugar, e fiquem formados para poderem desempenhar outras funções mais estratégicas dentro das empresas. Isso seria o primeiro passo, julgo que já devia estar a acontecer neste momento, e é essencial para que no futuro a AI tenha um lugar dentro das PMEs e de uma forma geral em todas as empresas, porque a adoção da AI não é uma opção, é uma coisa, é uma estratégia essencial e que vai acontecer. Falando um pouco do presente, a AI ainda não está de uma forma mais operacional dentro das PMEs. O que as PMEs conhecem basicamente são os motores, é o ChatGPT da vida, e provavelmente um Copilot em algumas questões mais especializadas, mas o conhecimento que as empresas têm é dessas ferramentas, não é de outra forma. Eu diria que para o futuro e para uma adoção mais abrangente da AI dentro destas empresas, será necessário que os ERPs, que têm grande parte das funções dentro destas empresas, como seja recursos humanos, como seja logística, etc., encomendas, faturação, a adoção por parte destes ERPs que estão muito difundidos no tecido empresarial de AI nativa, funcionalidades da AI nativa, vai fazer com que estas empresas adquiram esses benefícios e que consigam integrar a AI nas suas infraestruturas de forma mais fácil. Bem sei que já existe na cloud formas, diria, mais diretas de implementação da AI, mas como requerem integração com estas plataformas mais legacy, que muitas empresas ainda utilizam, é uma dificuldade, porque implica investimentos financeiros e recursos humanos que estas empresas poderão não ter. Um pouco aqui em resumo, e como já disse anteriormente, a adoção do AI não é uma opção, tem que ser visto como uma estratégia essencial para as PMEs, para a competitividade no futuro. Obrigado, Nuno. A minha próxima questão é para o Fábio. Vamos tomar os temas da segurança e, neste caso, da resiliência organizacional, com um assunto que nem sempre é falado quando se fala da segurança. Muitas vezes, quando falamos em segurança, quando se fala em cibersegurança, as pessoas pensam em termos de proteção dos servidores internos, das redes, enfim, da cloud, mas, para além disso, e como aqui tivemos a falar também, há cada vez mais uma cadeias de abastecimento. Portanto, são cadeias de fornecedores interligados, estamos a falar de, muitas vezes, infraestruturas críticas, e, noutros casos, e cada vez mais, até a confiança com que se depositam, quer nas direções empresariais, quer nas instituições. Fábio, como é que
Como é que se aumenta esta resiliência? Como é que se garante esta continuidade? Como é que as empresas podem pensar para além digamos assim, de um silo, de uma visão mais silo, mais isolada, num ecossistema em que temos interligação de empresas e temos também um fator fundamental que é o da confiança. Obviamente que ainda há muito trabalho a fazer e há muito caminho para trilhar em muitas das organizações. E acima de tudo há um problema grave de percepção. A maior parte das empresas acredita que resiliência significa ter backups e ter uma solução de antivírus. E digamos que isto hoje, ao dia de hoje, é um pouco equivalente a fechar uma porta, mas depois deixar as janelas abertas. A verdade é que existe um gap ainda muito grande no que se diz e no que se faz, ou seja, que fala-se imenso na área de cibersegurança, e ainda bem, atenção, mas depois vemos ainda imensas organizações com sistemas completamente expostos à internet, sem qualquer tipo de proteção adequada, sem soluções, como eu disse há pouco, de multifator, ou não têm a mínima visibilidade sobre a sua infraestrutura. E muitas das vezes, pior que isso, eu vejo, e esse sim, acho que é algo extremamente crítico e é necessário ser adressado. Vejo muitas empresas dar os primeiros passos na área de cibersegurança, implementar sistemas robustos, mas depois esquecem-se da base, esquecem-se de fazer uma higienização. Dando aqui um exemplo muito simples, ainda me choca muitas vezes. Bem, ao fim destes anos todos, a verdade é que já não me deveria chocar, mas ainda me choca chegar a muitas empresas, às vezes com 2.000 e 3.000 utilizadores, e ver que todos têm privilégios de administração sobre as máquinas. Ou seja, parece uma coisa muito simples, mas ao dia de hoje ainda acontece. E estamos muitas das vezes a criar soluções muito elevadas na área da cibersegurança, mas depois temos a base completamente errada, ou existem empresas que não têm qualquer tipo de gestão de patches de segurança, ou seja, têm aplicações a correr nos seus sistemas que estão completamente vulneráveis, que o próprio fabricante há anos que já não dá suporte a essas mesmas aplicações, mas depois não, mas depois temos soluções super evoluídas como soluções de XDRs e SOARs, mas depois a base está completamente descurada. A verdade é que a resiliência não só significa reagir bem depois do ataque, mas é a necessidade de ter a capacidade de mitigar e impedir, acima de tudo, que todo o impacto se propague. Isso exige exatamente o quê? Exige muitíssima mais visibilidade, ou seja, eu preciso de ver exatamente o que está a acontecer na minha infraestrutura, preciso perceber qual é realmente o risco de cada asset que eu tenho aqui conectado à minha infraestrutura, preciso perceber qual é o real risco de cada utilizador e ter realmente a criação aqui de um modelo robusto, assente em múltiplas camadas, que todas essas camadas tenham a capacidade de se interligar, obviamente, entre si e tenham a possibilidade, obviamente, de diminuir a probabilidade aqui do ataque. Obviamente que nós temos insistido muito neste apoio e temos insistido muito numa abordagem unificada, que acima de tudo o nosso objetivo é ajudar todas as organizações a criar ou a apoiar-se em nós para criar este modelo de segurança com múltiplas camadas, com desde as soluções de firewall, solução de endpoint, soluções de XDR, em que temos correlação entre o endpoint, a firewall, sistemas de multi-factor authentication, mas também soluções como análise comportamental de rede, que é fundamental, ou seja, não é só ver a informação estática, mas é perceber realmente os comportamentos. Se nós queremos atuar de uma forma muito embrionária numa fase de ataque, nós temos de ter a capacidade de analisar alguns comportamentos, porque muitas das vezes aquilo que achamos é que quando nós detectamos que houve uma falha de segurança, quando nós detectamos que houve um incidente, nós já estamos a analisar a situação na última fase do ataque, em que já há normalmente uma encriptação, roubo de informação, etc. Mas há muitas fases anteriores, às vezes essas fases anteriores decorrem durante semanas, durante meses, e que são completamente indetectáveis dadas as ferramentas que os clientes muitas vezes têm na organização. Portanto, a visibilidade é importante e deixando aqui como uma nota final, eu sei que é muito fácil às vezes chegar junto dos clientes e apresentar uma lista muito grande de compras. Ahm, mas é importante, e mais uma vez eu volto a frisar, o parceiro aqui é a chave do sucesso. E outro ponto também fundamental é, eu há pouco já ouvi uma variação desta frase, mas é preciso nós percebermos que a cibersegurança não é um destino, é uma caminhada, e como caminhada que é, faz obviamente aqui caminhando, step by step, e analisando o meu ponto atual e para onde é que eu quero aqui evoluir.
Muito obrigado, Fábio. O próxima questão eu vou dirigi-la ao Luís Rasquilha e tem a ver com a proatividade. Nós tínhamos pensado em termos de competências futuras, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, o tema mais importante aqui até é o da proatividade das empresas portuguesas. E sabemos que empresas portuguesas, enfim, é um mundo vasto e cada uma delas terá o seu ritmo próprio, mas sentimos que as empresas portuguesas são proativas ou têm uma atitude proativa face a estas mudanças tecnológicas ou são mais reativas? Muitas vezes dizemos, bom, os portugueses são early adopters de tudo e da Via Verde e destas coisas todas, mas a verdade, uma coisa é o utilizador individual, outra coisa é a empresa e a tendência empresarial. Como é que Luís está a ver isto? Henrique, naturalmente há de tudo, não é? Há empresas, e as empresas são pessoas, portanto depende das pessoas que estão lá à frente e o Uhum. mindset que elas têm, mas a grande maioria das empresas tem um modelo mental ainda reativo e fechado sobre si próprio. É chato ouvir isto, mas é a vida como ela é. Porque temos muito a olhar para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade e às vezes até tendemos, não é? Naturalmente, não estamos a generalizar, porque como eu disse, há de tudo, mas tendemos a ter uma visão um bocadinho mais conservadora ou mais pessimista em relação às transformações. E isso é uma coisa até se calhar muito cultural que a Europa tem face a outros continentes, como por exemplo o continente americano, mais uma vez em macro. Tem melhorado, até porque a nova geração de executivos e de gestores, ao chegar, traz uma visão um bocadinho diferente, como alguém falava há pouco, daquele executivo que está há 30 anos na mesma função e aquilo sempre funcionou e deu certo, e portanto para que mudar? Há uma nova geração de pessoas a chegar que tende a desafiar um bocadinho a status quo, mas leva o seu tempo. Até porque, à medida que os modelos mentais da cultura organizacional vão sendo questionados e vão encontrando alternativas e novas soluções, as empresas vão mudando. Mas é uma coisa que leva o seu tempo. Infelizmente, para todos aqui, não é uma coisa por decreto executivo do CEO ou do board que diz agora precisamos incorporar. Isso é muito bonito na fala, na teoria, mas depois na prática não é assim que acontece. Como o Fábio há pouco falava, das pessoas têm o seu controle sobre a sua máquina, por exemplo. É um exemplo simples. E para vos dar um exemplo concreto, tá? Todos sabemos isso, a quantidade de empresas que têm soluções simples de relação com o consumidor no site com um contacto e a pessoa manda um contacto e nunca tem resposta. E não é, ou tem uma resposta um mês depois. Isso aconteceu comigo a semana passada. Uma grande empresa em que eu fiz um pedido de contacto por e-mail, levou um mês para me responder. Portanto, dizer que isto é ser proativo é sermos demasiado otimistas, infelizmente, em relação à realidade que nós temos. Portanto, há um trabalho grande de education, de formação, de conscientização e de modelo mental. Porque o problema não é tecnológico. A tecnologia está aí, com mais ou menos capacidade, ela está disponível, umas mais caras, umas mais baratas. A questão é mindset. E o mindset é, de facto, ainda bastante resistente. Mais uma vez, há de tudo, não podemos generalizar, dizer que 100%, mas a grande maioria das empresas, e principalmente como falaram aqui as PMEs, têm o seu modelo mental bastante ainda conservador. Isso vai levar o seu tempo a mudar. Acho que tentamos, eu e o Ricardo e a equipa com este estudo, ajudar um bocadinho a essa reflexão. Mas é uma jornada longa. Obrigado, Luís. Nuno, ainda relativamente a esta questão da proatividade e das competências para estas mudanças todas das quais estamos a falar, no horizonte de 10 anos ou mais, qual é a sua visão? Obrigado pela pergunta de novo. O Luís já focou aí muitos dos pontos importantes sobre esta visão. Eu diria que a postura da maioria das empresas ainda é essencialmente reativa, reagem a problemas ou a eventos que surgem no dia a dia. E isto pode ser devido provavelmente a limitações financeiras, por vezes, mas eu julgo que o que impacta mais é a cultura empresarial conservadora e não existir uma visão de futuro, não é? Não existe visão estratégica e então não se conseguem adotar medidas para que esses eventos aconteçam. Não podemos dizer aqui só mal, entre aspas, existem algumas exceções, como já tínhamos dito aqui, por exemplo, a banca julgo que é uma exceção boa, as telecomunicações, algumas tecnológicas, estão a fazer, julgo eu, um bom trabalho, até estabelecendo parcerias com universidades e procurando desenvolvimento, e portanto esses acho que são bons exemplos. Eu gostaria de focar aqui o nosso caso também, como é que a CompuWorks
E como disse há bocado, nós temos um vasto leque de clientes nas PMEs e como é que nós tentamos potenciar esta visão de futuro e pelo menos que as lideranças tenham uma percepção do que é que precisam de implementar, as suas razões e percebam a utilidade das soluções que nós propomos. E eu diria que imaginemos uma empresa nova onde nós entramos pela primeira vez, a primeira coisa que fazemos é auditoria à empresa. Claro que vamos encontrar muitos problemas que são de resolução imediata, porque muitas vezes as empresas contratam-nos porque realmente já têm esses problemas, mas nós fazemos sempre de questão, nessa auditoria, de ter um plano para o futuro e tecnologias a implementar, melhorias pronto, a implementar e fazemos com que isso fique bem claro para as lideranças e que eles percebam muito bem qual é que é o objetivo das soluções que estamos a propor. Isso é muito importante. Temos também aqui enquadrado nestas auditorias que fazemos outras questões com outros clientes que não podemos generalizar, mas que também acontecem devido a esta cultura empresarial mais conservadora, que é o pensar, isto nunca nos vai acontecer, isto é só nas notícias, dá na televisão, é só grandes empresas, a nós não acontece. E após a não adoção de determinadas medidas, acontece que são atacados, têm problemas com ransomware, este é o mais conhecido, mas podem ter outros muito mais graves, e acabam por implementar soluções no futuro ou no presente, reativamente, com um custo muito mais elevado do que se tivessem uma visão de futuro. Portanto, como estávamos aqui a falar, as novas gerações eu acho que vão ter um conhecimento digital ou uma relação com o digital muito mais próxima e eu julgo que vão começar a colmatar este problema da cultura empresarial mais conservadora, mas até lá nós, com CompuWorks, tentamos influenciar os líderes para que isto não aconteça e que a visão seja diferente. Eu acho que ainda vamos a tempo, mas de uma forma geral, a liderança tem que mudar a forma como pensa a tecnologia e como olha para os planos e a visão estratégica. Muito obrigado, Nuno. Vamos para o nosso penúltimo tema e que tem a ver precisamente com o que o Nuno estava a dizer, com esta colaboração tecnológica. Eu vou endereçar a pergunta ao Sérgio. Tem a ver um bocado com esta noção do que nos falta em termos de país, em que parecemos mais competitivos, até em comparação com o que se passa, por exemplo, num país como a Holanda. Isso é onde é muito evidente a grande colaboração entre a indústria e os parceiros tecnológicos, nomeadamente as universidades, os centros de investigação, e que tem resultado, de facto, em grandes sucessos, como é o caso da ASM, por aí fora, portanto, em termos da produção das máquinas, da criação de máquinas para produção SML, para a produção de semicondutores. Sérgio, como é que tu vês isso a acontecer em Portugal? O que é que nos falta? Vamos por esse caminho ou vamos longe? O que tu acabaste de falar, eu conheço bem bons engenheiros portugueses que estão na SML e o meu filho está a estudar Engenharia Informática em Eindhoven, portanto é um caso que eu conheço. Realmente essas parcerias, esse cluster e essa orquestração entre empresas, voltando a falar de educação, no curso do meu filho é obrigatório 2 semestres em casa de empresas onde desenvolvem um trabalho e onde é pela avaliação do trabalho que eles desenvolvem nas empresas que é a nota do semestre. Do último semestre onde eu tive, já agora estive na área da cibersegurança, aqui para o Fábio, teve num SOC, etc., aprendeu imenso. Pronto, bom, voltando atrás. É fundamental que, mas isto também tem a ver com a cultura dos gestores e também da academia. Nós normalmente olhamos para os fornecedores de tecnologias como pela perspectiva cliente-fornecedor. Concursos, primeiro preços, negociar, blá 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 blá. Tu há muito tempo, Henrique, estiveste na Microsoft, vias isso, como é que as coisas aconteciam. No entanto, por exemplo, ainda há bocado eu falei do D-Cube, a Microsoft, e nomeadamente o CEO da Microsoft, pertence ao board de gestão do D-Cube em Harvard, ok?
e há um conjunto de testes e simbiose entre o que se fazem nos labs da Microsoft e o que se faz em Harvard e pôr alunos a trabalhar e etc. E é isso que nós também estamos a fazer. E temos já falado cá em Portugal também com a Microsoft, naturalmente, não podia ser, mas com várias outras empresas tecnológicas e empresas industriais, etc., para precisamente termos essa ligação academia, fornecedores tecnológicos, players tecnológicos e também empresas nas várias áreas, telecomunicações, energia, bancas, etc., que queiram e precisem de aprender mais. No fundo, fazemos partes da sua Open Innovation, entrarmos dentro das organizações, as organizações entrarem dentro da academia e fazemos esta fertilização cruzada. Portanto, criamos Living Labs, isto é, vamos experimentar, vamos fazer, e já agora deixem-me voltar um passo atrás. Quando eu estive na Deloitte, nós criamos o Centro de Competência Mundial de Smart Cities and Urban Communities. Trabalhámos em todo o mundo e o primeiro sítio onde nós fizemos um Living Lab foi com a cidade de Cascais, onde, com a liderança do Pinto Luz, nós criamos Cascais uma Smart City. E foi daí nós trouxemos o mundo a Cascais, trouxemos várias parcerias tecnológicas a Cascais, que eles não tinham, que investiram, e levamos Cascais ao mundo. Portanto, isto pode ser feito também com o setor público, pode ser feito com a academia. Na altura também envolvemos a nova SPE, mas foi um envolvimento na altura tímido, podia ter sido muito mais longe. Mas estamos a querer levar também este modelo de Living Labs, de test beds, de trabalho com as empresas, nomeadamente agora para dentro da nossa faculdade e também para dentro das empresas. Open Innovation, já falei dela. E depois também a aliança de dados, quer com entidades com as quais dados é muito importante. Nós temos um Instituto de Public Policies, mas o nosso Instituto de Public Policies tem enorme dificuldade, por exemplo, a aceder aos. Lembra-se que eu, antes de estar na nova SPE, estava como presidente do Instituto de Informática, que tem, ao contrário do que as pessoas pensam, não é o Fisco que tem a maior base de dados dos portugueses, acaba por ser a Segurança Social, porque tem dados dos portugueses destes antes deles nascerem, através do abono de família automático, até depois deles falecerem, com o subsídio a pensão de sobrevivência, com os subsídios ao funeral, etc, etc, passando por toda a vida. Mas, na realidade, estes dados, que podiam ser anonimizados e podiam ser utilizados para nós conseguirmos fazer data-driven public policies, nós temos dificuldade em aceder a eles. Portanto, é esta conexão entre public sector, que também já falámos aqui, que da necessidade do public sector também dar um salto, de evoluir, de se ligar à academia, de se ligar também às empresas, etc. E essa orquestração com as empresas que nós estamos a tentar criar, precisamente no Vertical Tech. Portanto, são os três vetores que nós queremos para criar valor para a nossa sociedade, para ajudar a nossa sociedade e as empresas a evoluírem, dando-lhes informação que permitam elas tomar as decisões corretas para a sua evolução. Obrigado, Sérgio. Só aí um complemento. No caso das cidades, das Smart Cities, era a nova IMS, já agora o meu outro chapéu, tentado Exatamente. E como particularmente sabes, envolvida com papel como sabes, na Deloitte continuamos a trabalhar com a IMS, Exato. instalámos o Smart Campus da IMS, etc, etc. Portanto, foi essa colaboração aconteceu, levámos a IMS e colaboramos para dentro do nosso stand, inicialmente na Smart City, Smart Nations, e nós entregamos trabalho desde a Austrália, o Japão, até aos Estados Unidos e África. Portanto, mas é de facto que há coisas, há de muito facto interessante. áreas Há onde trabalhos. Portugal, enfim, tudo Faz que bem. a gente fala, há áreas onde estamos claramente na linha da frente, felizmente. E podia ser mais bem aproveitado. Repara, se outras cidades no nosso país quisessem aderir, quando digo cidades, nós também trabalhamos em smart buildings, estou a falar agora da Deloitte, não é? Smart buildings, etc, etc. Se gestores, presidentes de Câmara quisessem dar o salto, e existe capacidade muito boa em Portugal, e podemos fazer test labs e living labs, etc. Existe capacidade muito boa para realmente disrompermos e darmos o salto e sermos tão bons como os melhores. Obrigado, Sérgio. E vamos para a última questão, e é uma questão tem a ver com a nossa outra característica de sermos portugueses, muitas vezes fugimos à regulamentação quando possível,
Temos tido bons casos de sucesso e eu recordo-me, nomeadamente, o esforço todo que foi feito pelas organizações. Agora, algumas podem questionar sobre isso, mas quando foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas agora temos o NIS 2 e a DORA aí a surgirem, ou enfim, em fase de implementação. E eu ia perguntar ao Rui, precisamente, como é que ele vê as empresas portuguesas a se prepararem, a adotarem, a fazerem este caminho destas novas regulamentações, que provavelmente são apenas o início de um conjunto de regulamentações que virá a surgir de seguida. Bom, antes de introduzir o que é o DORA e a NIS 2, né? Yeah. Ou seja, porque há muito desconhecimento do que é estas diretivas, no caso da NIS 2 e o regulamento no caso do DORA, são aquilo que eu chamo a União Europeia cansou-se de sensibilizar para a cibersegurança das empresas. Um bocadinho aquilo que o Fábio e o Nuno há pouco também tiveram a abordar, ou seja, ao longo de muitos anos, a União Europeia foi avisando, até que vários ataques ocorreram a nível europeu que colocaram em causa, muitas das vezes, algumas das infraestruturas críticas e até operadores de telecomunicações. Em Portugal tivemos precisamente um exemplo grande disso, e bem como hospitais e afins. Bom, e portanto, aquilo que se passou foi, a União Europeia acabou de ser bonzinho e passou a ser ativo direto naquilo que é o enforcement às organizações. E dentro deste contexto, e em particular o DORA e a NIS 2, vão ainda mais além do que aquilo que é que era o tema do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que falaste, que é os líderes das organizações de gestão de infraestruturas críticas globalmente não se podem escusar de responsabilidades num terceiro ou o que quer que seja. E, portanto, eles passam a ser efetivamente todos responsáveis por aquilo que é a sua cadeia de distribuição ou cadeia de fornecimento, tal como o Fábio comentou, que é onde os pontos são os vetores de ataque muito mais fáceis, porque são normalmente mais pequenas e médias empresas que têm tipicamente menos recursos ou estão menos sensibilizadas ao tema e, portanto, acabam por entrar riscos ou vulnerabilidades por aí. Dentro deste tema, eu direi que Portugal tem 2 campeonatos. O campeonato das grandes empresas e o resto. Só que o resto são as tais 90 e tal % de PMEs, ou de empresas, que são tipicamente PMEs, e que muitas delas, obviamente, fornecem grandes organizações. E o que nós estamos a falar é um complemento àquilo que o Fábio, em particular, indicou, que é, o Fábio focou, obviamente, no tema técnico e tecnológico, só que quer a diretiva NIS 2, quer o regulamento DORA, não são, eu costumo dizer que são 20% de tecnologia e 80% de processos. Ou seja, é muito mais o garantir e assegurar que as organizações estão preparadas para aquilo que são eventos drásticos, e neste caso tipicamente associados a temas de cibersegurança. Eu reparei, tivemos há pouco tempo um apagão e não foi, tudo indica, e quase direi 99% de certeza, que não foi um ataque informático, mas é um exemplo claro daquilo que é um ataque a uma infraestrutura crítica e que para na realidade de um país. E reparem que as organizações, todas elas, têm que estar preparadas para isto, não é? Porque aquilo que se passou foi, as organizações não estão preparadas para um ataque qualquer que ele seja, neste caso foi uma falha elétrica, mas a operação tem que trabalhar, não é? Aparentemente os números indicavam cerca de 4 mil milhões de euros de impacto só naquelas 12 horas. Uma empresa tem que estar preparada para isto. E, portanto, aquilo que eu vejo, efetivamente, é grandes empresas, setores de banca, telcos, infraestruturas elétricas, alguns hospitais, etc., estão globalmente preparados na sua organização
mas muitas delas, e estão agora a dar os primeiros passos, precisam de ir aos seus fornecedores TI críticos, né? A AR Telecom é um exemplo daquilo que é um fornecedor tecnológico de infraestruturas críticas, bancos, telcos e afins, né? Ela própria é uma telco, e tem que garantir que todos estes fornecedores têm que estar preparados. E, portanto, os líderes têm que perceber que isto já não é apenas e só eu tenho que ter qualquer coisa, como eu recentemente ouvi, eu preciso de uns papéis para me dizer que eu tenho uma política de segurança de informação e coisas do género, e ouvi isto de um líder de uma pequena e média empresa, mas perceber que de facto é muito mais do que isso, que a minha organização, num momento e num ápice, pode desaparecer. Há uns anos atrás tivemos um data center que ardeu em França e várias organizações desapareceram do ponto de vista técnico e prático. Não é? E, portanto, as organizações têm que estar preparadas para estes temas, ou seja, é uma espécie de, eu tenho que ter um seguro, só que neste caso eu não posso entregar um dinheiro a uma seguradora, eu tenho que fazer por mim, está bem? E, portanto, é este panorama. Portanto, há estas duas divisões, vejo as PMEs muito ainda a perceber, para já, muitas delas nem sabem o que é o tema NIS2 em particular, ou DORA, se trabalharem com instituições financeiras, e mesmo dentro do setor das instituições financeiras existem dois níveis, os grandes bancos e o resto, e seguradoras e fins. Existem dois níveis, está bem? Rui, muito obrigado. E muito obrigado a todos os participantes e obrigado à Compor-se por ter dado a possibilidade e o mote para esta conversa. A todos os participantes que aceitaram o desafio de durante esta manhã, ou parte desta manhã, falar sobre este tema importante, e a todos os que se juntaram a nós. Marta, não sei se ainda Sim. dizer. Obrigada, acho que foi uma conversa muito produtiva, eu estive aqui deste lado também a ouvir atentamente. Nós fomos partilhando no chat aqui do webinar várias vezes o link do estudo. Se não tiveram a oportunidade, a minha sugestão é que copiem esse link, preencham e participem calmamente, mas efetivamente é aqui um ótimo contributo e ajudam-nos aqui também, ajudam aqui a CompWorks aqui a definir o que é que vão ser as tendências do futuro do IT. Ricardo, não sei se quer deixar aqui alguma mensagem final. Não, apenas reforçar que de facto foi aqui uma manhã de extrema importância para alertar todos os decisores e todos os que trabalham nesta área poderem podermos aqui partilhar o conhecimento e juntos formarmos aqui um documento de apoio estratégico e apoio à decisão para os próximos anos, porque é muito fácil, obviamente, hoje em dia, começar uma empresa do zero, numa folha em branco e preparar os nossos sistemas para os próximos 5 anos. É relativamente fácil hoje em dia. Mas o difícil é pegar nas nossas empresas que têm todo um passado, todo sistemas e adotar uma estratégia para os próximos anos. E, portanto, é sobre estes sistemas que nós queremos, de facto, os contributos através da participação no estudo, para que juntos possamos fazer todos um documento estratégico para ajudar e partilharmos por toda a indústria portuguesa, para fazer aqui um documento que seja efetivamente um documento útil para todos e que em setembro estejamos todos juntos a divulgar o mesmo e a partilhar as conclusões deste estudo num evento que iremos fazer. Muito obrigado a todos, Sérgio, Obrigada. Nuno, Tiago, Rui, Luís, Henrique, Marta, Fábio e a todos que estiveram aí presentes desse lado a ajudar-nos aqui a fazer um futuro melhor na área das tecnologias e a fazer aqui um caminho todos juntos, está bem? Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Só referir que a cobertura desta mesa e tudo o que foi aqui discutido vai ser disponibilizado na edição
de julho da IT Insight, que é disponibilizada daqui a mais ou menos um mês, até lá é um pulinho, estamos quase aí, e assim como, portanto, toda a cobertura escrita e também o vídeo de quem não teve a oportunidade ou quem queira ir rever, obviamente tudo vai ser disponibilizado, assim como também o link para o estudo que vai continuar a ser disponibilizado aqui também pela IT Insight para ajudar realmente também aqui a contribuir para este estudo. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigado.